7 horas mais 40 minutos. Confira agora as principais manchetes desta sexta-feira. Em carta à Prefeitura de São José dos Campos, a Associação Comercial de São José pede flexibilização da quarentena. E ao vivo, o destaque de Donizete Eugênio. E em Jacareí, a Prefeitura confirma que mais 6 casos foram confirmados. Com eles, a cidade passa a ter agora 14 casos confirmados do coronavírus em Jacareí. E em São José dos Campos, 131 casos já foram confirmados do coronavírus. E ao vivo também o destaque esportivo de João Bosco. Corinthians e Palmeiras querem o final do Paulistão. E mais, Bolsonaro demite Mandetta e recomeça caminho com o novo ministro em meio à crise mundial na saúde. E ao vivo, daqui a pouco em nossos estúdios, mas por telefone, nós vamos receber aí o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, trazendo então uma atualização da situação em Jacareí, com a continuidade, da quarentena, que vai até o dia 22, pelo menos, aqui no estado de São Paulo. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 42 minutos. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 17 de abril de 2020, é uma sexta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a mesa de som é de Robson Barros e a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação, Ana Lúcia Ferreira. E nós vamos juntos até as 9 horas da manhã, hoje trazendo aí uma cobertura especial e atualização também dos casos de Covid-19 aqui na nossa região, também no estado e no país. Previsão do tempo. 7h42, vamos dar aquela espiada então no final de semana. Ao que tudo indica, aí as temperaturas ainda vão continuar bastante baixas. 23 graus é a máxima para a região neste final de semana. Sábado e domingo, 23, 24 a máxima. A mínima fica em 15 graus, mas deve predominar aí a mínima, aquela sensação de friozinho para quem fica em casa, cobertor. E é claro que tudo isso favorece para que as pessoas permaneçam em casa neste final de semana, considerando que o último final de semana foi bastante movimentado na pré-Páscoa e também na Páscoa. As máximas ficam então em 23, 24 graus em Jacareí e São José dos Campos, tempo parcialmente nublado, sem possibilidade grande de chuva no sábado, domingo e também na segunda-feira. Estradas. 7h43, aquela espiadinha também nas estradas da nossa região. Vamos para a rodovia Presidente Dutra, nesse momento com trânsito completamente livre de São Paulo até o Rio de Janeiro. Motorista transita sem nenhuma dificuldade. Claro que isso também reflete na questão dos acidentes, como nós estamos falando aqui nos últimos dias. Não há registros aí de acidentes graves também nas últimas horas. O apoio aos caminhoneiros continua, as concessionárias aí informando através de painéis e também das suas emissoras de rádio sobre os locais que estão funcionando para o motorista fazer aí também a sua refeição, conseguir utilizar o banheiro. Do mais, tudo tranquilo, viu? O motorista faz aí um bom caminho, realmente, como nós dissemos, sem registro de acidentes graves nas últimas horas. Mercado financeiro. 7 horas mais 44 minutos e o Brasil tem o segundo maior orçamento da América Latina para o combate à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. O investimento supera 10% do produto interno bruto do país, atrás apenas do Peru, que empenhou aí 12% da sua renda anual. O levantamento foi realizado por Alejandro Werner, que é diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, o Fundo Monetário Internacional, com base, claro, nas medidas econômicas anunciadas pelos governos e bancos centrais dos países latinos. O Chile aparece aí em terceiro lugar na lista, com um aporte aproximado de 6,5% do PIB.
Todos os demais países do continente estão abaixo de 5%. Esporte. João Bosco vem chegando com as informações do esporte nesta sexta-feira aqui pra gente. Oi, Bosco, bom dia. Oi, bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes do Jornal da Mensagem. Rodinho, Tony. E vamos lá, a frase do dia, né? Se craque de futebol doasse 1% do seu salário para uma instituição de caridade, não haveria mais craque nas ruas. A frase é do Rogério Ceni, goleiro símbolo do São Paulo. Mas vamos às notícias do esporte. A Confederação Brasileira de Futebol e a Comissão Nacional de Clubes têm 35 alternativas diferentes para a realização do Campeonato Brasileiro de 2020, incluindo jogos por pontos corridos e decisões por mata-mata. As opções são para a disputa do torneio a partir de maio e até os últimos meses desse ano. O número de modelos discutido por entidades de times é reduzido conforme o passar do tempo e o desenvolvimento da pandemia do novo coronavírus. As partes ainda conversam com autoridades de saúde do país e dos estados envolvidos a fim de acertar possíveis datas. Ainda não há uma definição sobre essa situação. O Corinthians decidiu, há 2 dias atrás, prorrogar as férias dos atletas integrantes do departamento de futebol. O período vai ter 10 dias a mais, com término no próximo dia 30 do mês. Fugindo do que estava previsto anteriormente. A decisão foi tomada em reunião ocorrida no começo dessa semana. Os clubes iniciarão a venda dos direitos internacionais de transmissão do Campeonato Brasileiro hoje, nesta sexta-feira. Os integrantes da Série A discutem 3 propostas para firmar contrato até o final de 2023. As tratativas avançam na tarde de hoje e durante a reunião entre a Comissão Nacional de Clubes e a CBF, deverá sair uma decisão final. Havia 5 ofertas sobre a mesa, mas restaram 3 apenas e nessa reunião de videoconferência. Apurou-se que os clubes preteriram a questão financeira, recusando inclusive valores superiores em prol de consolidar as marcas a médio prazo no exterior. A estreia de Cássio pelo Corinthians completou 8 anos no último dia 28 de 3. Referência do time e multicampeão, o camisa 12 alvinegro tem chance também de se tornar o goleiro com mais jogos pelo clube do Parque São Jorge. O recordista é Ronaldo Giovanelli, que soma 602 partidas entre 1988 e 1998. E o Palmeiras e o Corinthians não abrem mão de terminar o Campeonato Paulista com jogos, mesmo que os jogos sejam de portão fechado. Essa decisão final deverá ocorrer na próxima semana. Essas são as notas de esporte, Ana e ouvintes do Jornal da Mensagem. Essa primeira parte nos voltaremos daqui a pouco. Até lá. Maravilha, amigo. Muito obrigada pelas suas informações. O Bosco sempre trazendo, o Bosco e toda a equipe do esporte, né, trazendo aquelas informações para a gente dar uma respirada nesse momento. Nunca foi tão importante a questão, né, de outros assuntos também, né, como diria aí alguém, entre todas as coisas menos importantes, o futebol e o esporte é o mais importante. Obrigada aí, Bosco e toda a equipe do esporte também. 7h49, a gente vai agora ao nosso estúdio avançado, conversar com o Donizete Eugênio, trazendo informações atualizadas, né, em relação à Covid-19 aqui na nossa região. Bom dia, Doni. Oi, Ana, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o nosso jornal nesta sexta-feira. Olha, Ana, para destacar que Jacareí subiu, viu, o número de pessoas já confirmadas com o coronavírus, hein? A Prefeitura confirmou ontem à tarde que mais 6 casos já foram confirmados. Com eles, a cidade agora passa a ter 14 casos confirmados, sendo uma morte. O município investiga também uma morte suspeita, que é de um homem de 54 anos, e que estava internado em um hospital particular e tinha tumor e diabetes. Ele faleceu na madrugada desta quinta-feira. Agora, para você ter uma ideia, Ana, em Jacareí são 7 homens e 6 mulheres pacientes com Covid-19.
o que chama atenção é a idade, né, dessas pessoas contaminadas com Covid-19. No caso dos homens, tem um de 82 anos, um de 56, 54, 50, 46, 32 e 32 anos. No caso das mulheres, tem aí a mais jovem. No caso das mulheres, tem uma de 50 anos, uma de 47, outra de 40, de 36, 25 e 21 anos. Lembrando que a morte que foi confirmada pela doença em Jacareí foi de um idoso de 88 anos, que faleceu no último dia 30 de março. E em relação a São José dos Campos, São José confirmou ontem que subiu para 131 casos, e até nesta questão, em relação a São José, o próprio comitê que organiza a defesa do coronavírus em São José dos Campos determinou a necessidade da utilização de máscaras na cidade de São José dos Campos. Aliás, desde o começo dessa pandemia, a gente tem recebido perguntas no nosso jornal, e até faço jus aí do próprio advogado, o doutor Aurélio Martins, né, que fez essa pergunta, né, se haveria, por que os poderes constituídos não disponibilizaram máscaras para todo mundo? Porque já tinha estudos que a máscara pode não ser aí eficiente 100%, mas é um dos itens muito forte no combate à epidemia, que é a utilização das máscaras. Agora, o mundo todo, independente se você tem uma coriza, se você tem um resfriado, se você tem algum problema ou não, a utilização da máscara é um item super importante para reduzir essa ascensão do coronavírus no estado de São Paulo e no Brasil, Ana. Então, inclusive algumas cidades do país, Doni, tem decretos já, né, inclusive criando aí, não exatamente obrigatoriedade, mas alguma responsabilidade, corresponsabilidade também da população para o uso das máscaras, né? Foi notícia aí nas últimas 24 horas também, várias cidades do país estão adotando essa prática como essencial entre a população. E é verdade, viu, Ana? E outro detalhe também, Ana, a gente sabe que Jacareí já tem tomado algumas providências em relação aí, caso os números subam assustadoramente em Jacareí, tanto é que a prefeitura já fez aí o anúncio de um hospital de campanha, está preparando todo esse hospital de campanha, está remanejando aí a estrutura de saúde de Jacareí para atendimento, caso haja necessidade. E eu recebi, Ana, do ex-prefeito de Jacareí, o Marco Aurélio de Souza, ele faz um pedido para o prefeito Isaías Santana em relação a essa possível mudança, porque a expectativa é que a UPA do Parque Minha Lua passe a atender as crianças, passe a ser aí o atendimento infantil. E como é hoje o atendimento infantil é na UPA Dr. Telma, mas com esse remanejamento, a UPA do Parque Minha Lua passará a atender as crianças do Parque Minha Lua. E o ex-prefeito, o Marco Aurélio, ele entrou em contato conosco justamente para fazer um apelo em relação a essa mudança que o prefeito Isaías Santana vai fazer. Apelo que eu faço ao prefeito de Jacareí, através das ondas da Rádio Mensagem, na qual desde já quero agradecer. Eu sei que na data de hoje, as crianças passarão a ser atendidas no UPA do Parque Meia Lua. E eu queria apelar que essa decisão fosse revista e tentasse fazer com que o atendimento do UPA, do ponto de atendimento das crianças, fosse feito na Santa Casa, numa ala da Santa Casa, porque lá já vai atender os adultos e pode atender também as crianças, porque, sobretudo as pessoas que moram mais distantes, a locomoção para o Parque Minha Lua é muito difícil. Imagina, vai ter gente que vai ter precisar de duas conduções. Imagina uma pessoa à noite, de madrugada, dirigir-se até lá para levar seu filho que está passando mal. É uma situação muito difícil que vai ser colocada nos ombros das pessoas, sobretudo os que mais necessitam. Então, quero apelar ao seu prefeito que reveja essa situação e faça o atendimento de UPA na ala da Santa Casa, e enquanto isso não puder, então que pelo menos se disponibilize transporte, condução 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que ninguém desta cidade fique impedido de acessar um atendimento médico para o seu filho, para a sua filha. Muito obrigado. Tá aí, Ana, tá o apelo aí do ex-prefeito Marco Aurélio ao prefeito Isaías, viu?
Daqui a pouco a gente vai ter aí o prefeito Isaías Santana, Doni, vamos até colocar isso em questão também para o prefeito, né? Qual foi o critério para adotar essa medida, né? E também cobrar aí uma posição em relação a essa argumentação do ex-prefeito, que é legítima, né? É justa, né? Faz sentido, assim como faz sentido também a questão da arrecadação de alimentos, né? Que a prefeitura vem pedindo à população que colabore com mantimentos desde o início da última semana, só que isso contradiz a orientação para ficar em casa, né? A gente conhece aqui o nosso público, né, Dona? A gente sabe que as pessoas preferem doar alimentos do que dinheiro. Às vezes o alimento está ali, né, um mantimento, um óleo, um açúcar, um arroz. Isso é muito mais fácil, né, do que fazer uma transferência bancária, como é a outra possibilidade. E como é que as pessoas vão levar isso tudo lá no Educar Mais Centro, né? Não tem a mínima condição. Então nós já sugerimos para a prefeitura que faça então uma carreata, algo desse gênero, para que as pessoas consigam colaborar. A gente tem certeza absoluta que o jacareense é generoso, mas nesse momento não há nenhuma possibilidade de ir até o centro fazer doações. Eu concordo com você, viu, Ana? E até porque a prefeitura já tem aí grupos disponibilizados que estão trabalhando, que estão nas ruas de Jacareí. Eu acho que não custa nada aí rever a situação de fazer aí um mutirão, de passar nos bairros para recolher os materiais, os mantimentos para as pessoas mais necessitadas de Jacareí. Ou seja, as atitudes têm sido tomadas, dá para fazer aí algumas adequações. Acho que Jacareí tem um número, eu poderia dizer, até pequeno em relação aí às confirmações, mais por conta aí da população de Jacareí que tem atendido aí esse isolamento social. A gente sabe que tem grupos forçando para que esse isolamento possa acabar ou até mesmo aí ser reduzido. E a gente vai esperar agora, Joana, a questão do novo ministro, né? Qual vai ser a postura do novo ministro, porque não faz sentido, né, você trocar o ministro para manter o que estava acontecendo. Se foi trocado ontem para um outro ministro, significa que nós teremos aí novas medidas já anunciadas pelo presidente da República. E a minha pergunta já fica, Joana, será que os prefeitos e os governadores vão amolecer e vão abrir a porteira, como disse o próprio presidente da República, já que ele indiretamente vai forçar essa abertura de porteira por conta da economia, Ana? Doni, são várias questões, né? A gente tenta aqui de alguma forma resumir para ajudar também na compreensão do nosso ouvinte da Rádio Mensagem, mas o que a gente pode frisar, eu acho que é um ponto crucial, que foi a fala justamente ontem do Nelson Teich, assim que ele assumiu, né? Foi uma fala dúbia, porque ao mesmo tempo que a gente percebeu ali um afago ao presidente, dizendo que o discurso ia ser unificado, que ele estava junto com o presidente em todas as medidas que seriam tomadas, por outro lado, ele de alguma forma defendeu a continuidade do isolamento social e não falou ou não citou nada sobre mudanças nesse sentido. O presidente, por sua vez, disse que entende que a situação é emergencial, mas que alguma coisa precisa ser feita para retomar aí o país aos trilhos normais, ou pelo menos amenizar os danos que nós vamos ter em 2021. Ficou tudo muito no ar, né, muito dúbio, e o grande questionamento, Doni, é aquela questão, né, por mais de direita que seja um técnico, um profissional neste momento, é muito difícil ou quase impossível um profissional que tenha gabarito para assumir o Ministério da Saúde, ou seja, que tenha pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, empresário, enfim, é muito difícil esse tipo de profissional, com esse tipo de capacitação técnica, defender qualquer coisa que não seja um isolamento horizontal neste momento. Então, esse continua sendo um embate, mesmo que o Nelson Teich tenha aí, de alguma forma, mais obediência, vamos dizer assim, ao presidente Bolsonaro, vai ser muito difícil flexibilizar isso, pelo menos a curto prazo, né? Isso que é muito difícil até do presidente entender, né, neste momento. Agora, o que é que vai ser feito para de alguma forma melhorar, amenizar essa situação, ninguém faz a menor ideia. E o pior de tudo isso, né, Doni? Ele assume o caminhão descendo ladeira abaixo, né, vai ter que trocar o pneu do caminhão descendo, né, sem freio. É uma coisa absurda. O Ministério da Saúde é uma estrutura gigantesca, né? Num país com dimensões continentais. Então, o desafio do Nelson Teich, por mais gabaritado que ele seja, é muito, muito, muito grande. E olhando pelo lado positivo, né, de alguma forma, a gente vê aí também que houve um desapego, vamos dizer assim, né, do ministro Mandetta saindo do cargo. O presidente Bolsonaro também ali colocou
pano quente por cima da saída dele, né, tentando minimizar ali essa saída, que foi uma saída impopular, uma vez que o ministro tem 70% de aprovação da população brasileira, e tentou ali também atacar o deputado Maia, né, no meio daquela confusão toda, meio que tirando o foco da discussão, que era justamente a saída do Mandetta, um ministro hoje o mais popular do governo Bolsonaro, mais popular até mesmo que o próprio presidente Bolsonaro. Então foi uma medida muito impopular para o presidente nesse momento, e resta agora torcer para que Nelson Teich dê conta, né, Doni, como eu disse, de trocar o pneu do caminhão, descendo a ladeira sem freio, e nessa situação aí bastante complexa também. Até para fechar, Viana, eu fico preocupado o seguinte: a gente fica 30, 40, 50 dias intocado, né, esperando o furacão passar. E fica algumas pessoas criando a dúvida: furacão não vai passar, furacão não vai passar, vamos sair da toca. E a gente sai da toca, o furacão passa e pega todo mundo. Essa é a minha preocupação, Viana. Ou seja, tudo que a gente faz, o esforço que todo mundo tem feito em relação a essa quarentena, perdendo algumas coisas, até questões financeiras, mas preservando a saúde. E esse momento, se abrir a porteira, é o momento que muitas pessoas podem se infectar, se contaminar. Aí tudo que foi feito atrás vai por água abaixo. Então, estou muito preocupado com isso. Eu volto daqui a pouco, Ana, vou acompanhar então o bate-papo aí com o prefeito Isaías Santana, esclarecendo assuntos aqui para a nossa Rádio Mensagem, para todo o Vale do Paraíba. Um abraço, Ana. Ok, Doni, obrigada aí pelas informações. 8 horas mais 1 minuto, a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta então com mais informações no Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Oito horas mais 3 minutos, de volta com a segunda meia hora do Jornal da Mensagem, e você confere agora as principais manchetes dos jornais que circulam nas bancas do Brasil nesta sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Folha de São Paulo. Na pandemia, Bolsonaro demite o ministro que defendeu isolamento. O Estado de São Paulo. Bolsonaro demite Mandetta e ataca Maia. Péssima atuação. Correio Brasiliense. Sai Mandetta, entra Teich. O Estado de Minas. Bolsonaro demite Mandetta e abre fogo contra Maia. Do Rio Grande do Sul, 0 hora. Diminui a ocupação de leitos de UTI por Covid-19 no interior do Rio Grande do Sul, mas aumenta a sobrecarga por outras doenças. Diário de Pernambuco. Sai Mandetta, agora é com Nelson Teich. Tribuna do Norte. Endividamento cresce, bate recorde e atinge 217 mil pessoas em Natal. O Diário do Nordeste. Desgastado, Mandetta é demitido. Tribuna da Bahia. Teich assume e diz ter alinhamento completo com Bolsonaro, mas que não haverá mudanças bruscas. O Jornal à Tarde. Bahia manterá alinhamento social. Isolamento social, após queda de Mandetta. O Valor Econômico. Teich nega mudança brusca em isolamento social e defende teste em massa. O Jornal do Comércio. FMI prevê pior recessão global da economia desde 1929. Do Rio de Janeiro, jornal O Globo. Novo ministro fala em alinhamento a Bolsonaro, mas sem alteração brusca. O jornal Extra, no Rio de Janeiro. Big Brother Bolsonaro, Mandetta demitido, Teich é o novo líder. Forma irreverente aí do jornal explicar, né? Irreverente e popular. E os jornais regionais destacam: o Vale, RM Vale tem maior alta de casos positivos de coronavírus em um dia.
E o Diário de Jacareí destaca: casos confirmados de coronavírus sobem 75% em um dia em Jacareí. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h mais 6 e você confere agora o Minuto Ceci RH. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. E na dúvida de hoje, posso colocar no currículo que tranquei meu curso superior e preciso informar que fiz ensino fundamental e médio? Se você não tem intenção de retomar o curso superior, deixa ele fora do currículo. Agora, se você pretende retomar o curso, desde que o trancamento não ultrapasse 2 anos, pode incluir. Em relação aos outros ensinos, não precisa incluir ensino fundamental se já tem o ensino médio concluído, assim como também não precisa incluir o ensino médio se estiver cursando ou tenha concluído o ensino técnico ou superior. Outra coisa, não deixe de incluir ensino técnico mesmo tendo o ensino superior. E hoje temos 5 vagas para vendedor externo porta a porta. Para trabalhar em São José dos Campos, ter acima de 18 anos, ensino fundamental completo e não é necessário ter experiência. Envie seu currículo para currículo@ccrh.com.br e não esqueça de colocar no assunto do e-mail vendedor externo. Vamos agora para o Contrate-me. Márcia Cristina de Souza, de São José dos Campos, procura emprego na área de telemarketing. Se você tem uma oportunidade na área de telemarketing, entre em contato com a Márcia no telefone 3903-6353, 3903-6353. E a Carolina Borges de Oliveira, de Jacareí, ela procura emprego de operadora de caixa. Se você tem uma oportunidade para a Carolina, entre em contato no telefone 99794 3180, 99794 3180. E o Paulo Roberto Ribeiro Júnior, de São José dos Campos, procura emprego de técnico em informática. Telefone do Paulo 98855 1033, 98855 1033. Tem alguma dúvida sobre processos seletivos, entrevistas de emprego ou quer ser anunciado no Contrate-me também? Acesse ccrh.com.br. A Universidade Cruzeiro do Sul Virtual é comprometida com o ensino de qualidade. Você conta com diversas opções de cursos de graduação e pós-graduação EAD. Tudo isso com conteúdo disponibilizado nas mais modernas plataformas online. Inscreva-se e garanta já a sua vaga. Polo de Jacareí, Rua Leonor Chaves Dias, número 51, Centro. Mais informações, ligue 39620089. 8h mais 9. A Ceci volta então na segunda-feira, né, com mais dicas aí de emprego pra gente aqui que está acompanhando também a Rádio Mensagem. Nós vamos conversar agora com o prefeito Isaías Santana, que já está na linha, trazendo aí atualização da situação no município de Jacareí em relação ao Covid-19. Prefeito, muito obrigada, bom dia mais uma vez. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Donizete, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes de Jacareí. Prefeito, vamos começar falando então dessa questão envolvendo aí a notícia das últimas horas, que é a saída do ministro Mandetta do cargo, né? O Luiz Henrique Mandetta, como nós dissemos, tinha uma ampla aprovação popular em relação às suas condutas, o seu posicionamento, né? E vinha ali, pelo menos de acordo com a avaliação da população brasileira, fazendo um bom trabalho neste momento extremo. Como é que o senhor avalia essa saída? Olha, eu acho que é uma decisão eleitoral, né? Eu acho que é uma decisão no sentido do ministro ter uma visibilidade surpreendente, em razão, evidentemente, do desempenho, do fato do ministro pertencer a um partido estruturado, um partido que tem a presidência da Câmara, que tem o Senado e que tem grandes nomes, um partido que evidentemente tem vocação e ambições e a projeção nacional. E esse é o motivo. E a partir daí,
o entorno do presidente começou a fazer um enfrentamento eleitoral ao ministro. Por que eu digo isso? Porque o escolhido fazia parte da equipe, era assessor de uma das secretarias, e o escolhido pensa rigorosamente igual do ponto de vista técnico, do ponto de vista da política implementada, ao ministro que está saindo. Então não houve uma mudança de orientação, uma mudança de prioridade. Ele foi mais cauteloso no tocante a considerar as abordagens que o presidente tem feito, que são as questões econômicas, mas não mudou, não sinalizou nenhuma alteração, e toda a produção acadêmica dele, paralela à sua atividade como empresário e profissional, como médico, é convergente, é no mesmo sentido do que o Ministério da Saúde tem feito. Então, afasta-se o problema político, o enfrentamento político a curto prazo, mas se mantém a mesma orientação técnica. Nesse sentido, nos dá respaldo e resolve aquele imbróglio da dubiedade do comando. Então, era uma medida que tinha que ser tomada em razão do presidente ser legitimado pelo voto. Gostemos ou não, queiramos ou não, é ele o presidente. Então, ele não pode estar com um ministério que ele não se sente mais confortável. Isso precisa resolver. E, graças a Deus, foi escolhido um profissional que é da área e que entende, defende e vai continuar a mesma política, que é uma política adotada por quase que a unanimidade dos países que estão enfrentando a pandemia. O senhor é gestor público, né, tem uma ampla experiência aí em toda essa questão, e eu queria até que o senhor aproveitasse, né, para explicar o quão grave, o quão complicado é, mesmo sendo aí toda uma alegação política, como o senhor acabou de dizer, mas o quão delicada é a troca, né, de um comando de pasta nesse momento de crise, ainda mais sendo a pasta da saúde tão complexa como é, e sendo o Nelson Teich uma pessoa que, até onde me consta, não tem nenhuma experiência no setor público. Isso não vai ser nada fácil, né, prefeito? Ele vai pegar aí, como nós dissemos aí, o caminhão descendo ladeira abaixo, quase que sem freio, e tendo que trocar o pneu no meio do caminho. Mas tem uma vantagem aí, né? O Ministério da Saúde, desde o início do governo Fernando Henrique, tem uma equipe técnica de formulação de profissionais de carreira que não acontece nas estruturas municipais. Então você tem em cada secretaria vários profissionais de várias áreas de conhecimento, concursados, que oferecem a sua capacidade de trabalho e, às vezes, a vinculação política a serviço dos cargos de direção. Então, não me parece que seja uma desestruturação do Ministério. Se mudar, mudam 5 pessoas, mas 5 pessoas no Ministério que imagino que deva ter centenas de profissionais, 100 mil profissionais ou por aí, é uma coisa gigantesca. Então você tem diversos órgãos, diversas secretarias e departamentos que já têm uma rotina administrativa. A atividade, o dia a dia, o que pesquisa, os convênios, as parcerias, as diretrizes, os protocolos, nada disso muda, porque isso é trabalho técnico. O comando político é do Ministério e seus assessores. Aí sim ele vai adequar a sua personalidade. Mas não muda a política, até porque a política de saúde brasileira, ela começa a ser desenhada atual em 1984. De 84 a 88, antes da Constituição, né, alguns nomes ilustres da medicina brasileira, como o Eduardo Jorge, o Jamil, que era do Rio de Janeiro, o Oswaldo Aroca, do Rio de Janeiro, criaram esse modelo de saúde pública a partir da prevenção, a partir da estruturação de uma rede, a partir de diversas conferências. Estou falando da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a primeira que mudou realmente a forma de fazer política. Isso foi incorporado na Constituição de 88 e de lá para cá todo mundo implementou este modelo. Ninguém mudou, nenhum ministro mudou isso, porque isso é uma construção da sociedade, é um patrimônio da sociedade. Então o ministro não tem essa capacidade de alterar nenhum, e nunca terá, entendeu? Agora,
É preciso, e nesse sentido a mudança fazia-se indispensável em razão da legitimidade do presidente e do mandato do presidente, não ter essa desavença e não ser levada essa desavença a um ponto das pessoas terem dúvida quanto ao comando, à linha. Não tenho receio algum de mudanças, até porque o ministro já sinalizou, a política é essa, nós vamos corrigir ali, corrigir acolá, nós vamos dar mais ênfase aqui, dar mais ênfase acolá, nós vamos trazer esse tema que está periférico para o centro, para discutir junto, mas isso são ajustes de acordo com o perfil do presidente, de acordo com o perfil do novo ministro, que não atrapalhará em nada e não haverá desmantelamento da máquina, que quase todos são efetivos. Ontem, ainda nessa primeira fala, o ministro Taishi disse o seguinte, que ele defendia a testagem em massa. E a gente vem acompanhando aí, prefeito, de acordo com as informações divulgadas pela imprensa principalmente, de que a questão da testagem em massa envolve, num primeiro momento, a dificuldade de insumos para fazer testes rápidos, né, para produzir isso. O maior interessado seria, por exemplo, os Estados Unidos, né, tendo ali recursos, tendo dinheiro para adquirir esses testes, não tem como adquirir porque a indústria mundial não está dando conta de produzir essa testagem em massa. E aí o novo ministro vem a público na sua primeira fala e fala em testagem em massa. O quanto que isso é real ou possível de ser feito, ou apenas ali uma fala para abrir o discurso? Olha, eu tenho acompanhado bastante as falas, tanto do Ministério como da Secretaria de Estado, sobre essa questão. Tem um monte de empresários, indústrias, um monte de oferecendo testes. A Fiocruz, que é o órgão brasileiro responsável por fazer essa avaliação e aprovar ou reprovar, tem reprovado quase todos. Tá? São pouquíssimos os testes que estão sendo aprovados. É preciso que, e nós não temos essa informação, que haja uma indústria brasileira com a capacidade de ter esses insumos. Os que estão sendo feitos hoje estão vindo da Índia, né, esses insumos, para que haja uma produção em alta escala no Brasil. Hoje não existe. E os que estão sendo comprados, por exemplo, os chineses, a Europa tem devolvido 70%, 80% dos testes, dos equipamentos que vêm com problemas. Além disso, esse chamado teste rápido, ele só mede sintomas. Então ele reduz a angústia de quem pode ficar muito tempo esperando. O teste que aponta o contágio efetivamente não é rápido, é teste de laboratório. Tá? Então não adianta se não tiver a estruturação de laboratórios para isso. E você apontou bem o problema do fornecimento dos insumos. Então não é um trabalho a médio prazo. Se o governo federal definir isso como prioridade, ele tem que investir, tem recursos para isso, mas ele vai ter que apresentar uma solução de uma tecnologia nacional que nós não conhecemos, pode ser que já exista, né? Está todo mundo preocupado com isso, e fazer em grande escala, o que não é uma tarefa muito fácil. Nós compramos na primeira leva, quando foi possível adquirir, quando os Estados Unidos não tinha ainda entrado na guerra comercial de comprar tudo que está disponível no mundo, mas é uma quantidade que a gente vai ter que dedicar a profissionais da saúde, porque esses precisam ser testados periodicamente, né? Idosos que estão nos nossos asilos, porque também a gente precisa acompanhar com mais cuidado, e esses que estão sob suspeita para diminuir um pouco a angústia. É bem selecionado, porque também esse teste só pode ser aplicado do 7º ao 9º dia do início dos sintomas. Quer dizer, é um teste que só serve quando você já está sob acompanhamento médico. Fora desse período aí de 72 horas, entre o 7º e o 9º dia dos sintomas, você tem o problema de antes do 7º, o vírus ser confundido com outros vírus de outras patologias na área respiratória, e a partir do 9º tem o problema do nosso organismo já ter produzido tanta vou usar o nome comum, né, porque o técnico é complicado de entender, defesa,
que essas defesas podem esconder a presença do vírus a partir do 9º dia. Veja que precisão. Você precisa começar os sintomas, já ter um cuidado médico, ficar em observação 7 dias, ser testado no 8º dia, para pegar um momento em que já tem o vírus já se manifestou em alguma célula, mas não se manifestou com a força suficiente para que os anticorpos ofusquem a sua presença. Entendeu? Então, é muito específico. E esse é o outro problema também dos medicamentos disponíveis, porque a eficácia dos medicamentos estão ali nos primeiros dias antes que o vírus contamine as células, porque aí, ao contaminar as células, começa um processo de contaminação geral, genérica, na parte pulmonar respiratória. Então, todas as alternativas existentes hoje são todas parciais. Não tem nada que garanta, tome, vai ser curado, vai ser recuperado. O organismo de cada paciente, o seu histórico de doenças que ele tem, as suas condições físicas, o momento em que foi detectado, a felicidade da escolha da bateria de medicamentos aplicados, você tem diversos fatores. É por isso que a gente só está tendo poucos evidências de um remédio ou um tratamento eficaz realmente. E as pessoas os profissionais estão pesquisando diversas alternativas para chegar naquela que representa uma segurança suficiente para dizer não se preocupe mais, não precisa ficar isolado, porque a gente já consegue, em grande escala, garantir que se tiver contaminado, esse vírus será eliminado sem consequências fatais. A gente vai um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando mais aqui com o prefeito Isaías Santana. Vamos falar então também do aumento do número de casos aqui em Jacareí e de outros pontos relacionados também à cidade. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 25, de volta com o Jornal da Mensagem. Hoje a gente correndo aqui com o prefeito para dar conta de todos os assuntos. Eu abro esse bloco falando sobre o aumento de casos aqui em Jacareí, prefeito. A gente tinha aí até quarta-feira, isso mesmo, quarta-feira até quarta-feira, 8 casos confirmados na cidade, saltando então para 14 casos, né, nesta quinta-feira. E a minha pergunta para o senhor é a seguinte: a gente sabe que existe aí um entrave, né, uma dificuldade para fazer a testagem no Adolfo Lutz. Por mais que o governo do estado faça esforços, existe aí uma fila média de 15 mil testes por semana para serem feitos. Esses resultados que chegaram, confirmando positivo aqui em Jacareí, eles são resultados que já tinham sido enviados há muito tempo, há mais de 2 semanas, ou são casos recentes que a prefeitura está recebendo a resposta mais rápida? Não. Ainda é dos que mandamos no mês de março. Estamos falando aí ainda não começamos a receber retorno dos que foram enviados em abril. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar com o número de suspeitos, né, com o número de pessoas que estão aguardando o resultado. Hoje são 78, no universo desses 78, é um universo relativamente pequeno para a população de Jacareí. E se a gente imaginar o que está acontecendo em Taubaté e São José, a gente está numa situação relativamente confortável, um pouquinho abaixo, né? E também o volume de casos de retornos que estão sendo negativados, né? Hoje, por exemplo, nós já recebemos 72 laudos negativos, né, de que não era Covid. Mas uma defasagem de 15 dias, se nós não tivéssemos adotado o isolamento, nós teríamos um universo bem maior de casos suspeitos. Não dá para comemorar, mas é um número de 78 pessoas para a população de 230 mil habitantes, de pessoas que já manifestaram os sintomas. Então, esse é um dado relevante. Os sintomas vão aparecer em 20% dos contagiados. Então, você tem aí a possibilidade de 80% ter e não ter sintoma algum. Então, dentro dos 20% da população que pode estar
que pode apresentar esses sintomas, o nosso número de 78 esperando e 72 já excluído é um número que nos deixa feliz por vários fatores, né? Nós temos um sistema de vacinação anual permanente, isso cria anticorpos, isso vai fortalecendo a defesa. Nós temos o Programa Saúde da Família e, portanto, a população mais suscetível tem um acompanhamento médico e, portanto, é uma população que não está tão exposta, né? E nós temos um trabalho de vigilância sanitária que, em razão de outras epidemias, de outros problemas, também faz um trabalho de prevenção. Tudo isso contribui para uma saúde pública de prevenção de qualidade. Uhum. Prefeito, deixa eu interromper o senhor para a gente aproveitar um pouquinho mais o tempo aqui. Eu queria saber em relação à taxa de ocupação dos hospitais de Jacareí. As prefeituras estão agora divulgando os índices de ocupação das enfermarias, também UTI. Eu gostaria de saber qual a situação aqui nos hospitais particulares, também hospitais públicos. De Covid, nós só temos 2 pessoas internadas em hospitais particulares. Os demais estão aguardando em casa com isolamento social. Tá? A Santa Casa, o que é o hospital público por excelência, ela nunca tem vagas de UTI, ela está sempre esperando e está sempre dependendo do CROSS, porque o sistema é regionalizado. Então nós podemos contar com vaga na Santa Casa. As vagas efetivamente existentes serão as vagas que nós abrimos ao converter a UPA Telmo Cruz em porta de entrada com semi-UTI e, na sequência, a internação do hospital de campanha. Essa é quem a gente deve contar, porque vaga de internação hospitalar, a demanda natural fora da pandemia já era maior do que as existentes. Tem vaga de internação, isso a Santa Casa nunca teve leito insuficiente, mas de UTI, que é a grande necessidade, nós não temos. Já conseguimos ampliar na própria Santa Casa em 12, por isso que nós precisamos ampliar as vagas de UTI na Santa Casa, e aí já respondendo à sugestão do ex-prefeito, por isso não foi possível transferir todo o serviço de UPA infantil para a Santa Casa, porque nós vamos precisar de 12 vagas mais para UTI ali, e isso já está no governo do estado, em fase de credenciamento, mas são essas novas vagas que nós temos disponível. O prefeito perguntou principalmente, prefeito Isaías, o ex-prefeito, perdão, o Marco Aurélio de Souza, que participou há pouco aqui na Rádio Mensagem, ele perguntou principalmente, o incômodo dele maior foi com essa questão da locomoção, né, de crianças, de famílias para essa região do Meia-Lua, principalmente pessoas que não conhecem ali a região, precisar fazer uma locomoção de madrugada. Ele ficou preocupado neste sentido. A gente entende aí a justificativa do senhor em relação à questão de logística dos leitos, né, na própria Santa Casa, etc., mas só reforçando que o ponto que ele trouxe foi justamente essa questão da locomoção pelo fato de não ser esse UPA numa região central. Gostaria. Se fosse assim, ele tem os telefones da prefeitura e os meus, teria ligado para mim, sempre tivemos um relacionamento pessoal muito bom. Ele quis fazer politicagem porque é pré-candidato. E antes de criticar, ele devia ter lido tudo o projeto. Mas ele não criticou, viu, prefeito? Ele colocou pontualmente, assim, foi muito assertivo. Eu vi, Ana. Porque também foi anunciado que todos os carros da prefeitura estariam à disposição da saúde em todo esse período de necessidade. É uma necessidade que pode ser 2, 3 meses, pode ser 6 meses, mas enquanto durar esse regime de hospital de campanha e UPA para enfrentar a pandemia, toda a estrutura da prefeitura estará à disposição da saúde, e foi anunciado à época que em todas as UBSs, que nós ampliamos o horário de atendimento nas 4 maiores e colocamos carros à disposição nas UBSs e também na UPA Telmo Cruz para fazer esse transporte, que o transporte foi anunciado junto com a mudança. E por que lá? Primeiro porque não há espaço na Santa Casa e nós precisamos desses 12 leitos de UTI na Santa Casa. E segundo porque nós não conseguimos terminar a reforma do prédio aqui da Senador Joaquim Miguel. Se a necessidade dessa reorganização durar mais do que os 3 meses que a gente imagina, a gente não vai deixar a UPA lá no Parque Meia-Lua eternamente. Então nós temos outra alternativa, que não é a Santa Casa, porque ela lá não comporta, vai ser difícil comportar a UPA adulto,
que é o prédio aqui na Senador Joaquim Miguel. Isso também já foi pensado como segunda alternativa. 8h mais 32, nós vamos a mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui correndo com o assunto até por volta de 9 horas da manhã com o prefeito Isaías trazendo aí algumas atualizações sobre a cidade. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 35, de volta com o Jornal da Mensagem, hoje conversando com o prefeito Isaías Santana, falando sobre os desdobramentos da Covid-19 aqui em Jacareí, né, e toda essa situação aí de isolamento social. Prefeito, a gente vai exibir daqui a pouco uma pequena fala da presidente da Associação Comercial de São José dos Campos, Eliane Maia, falando sobre uma carta aberta que foi divulgada, entregue, na verdade, à Prefeitura de São José dos Campos, pedindo a reabertura ou a flexibilização da abertura do comércio, justificando, né, que em alguns comércios ou algumas regiões, algumas situações, não há aglomeração ou não há a possibilidade de contrariar de alguma forma o isolamento. Não é uma determinação da CI, né, até porque nós temos aí um decreto estadual, mas é um pedido, né, uma carta aberta, uma solicitação. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor aqui em Jacareí tem sofrido algum tipo de pressão por parte dos comerciantes para reabrir os comércios? E eu gostaria de saber também como que a Prefeitura tem fiscalizado os vários e vários comércios que nós estamos vendo aí na cidade, que estão abertos, funcionando e que não são serviços essenciais. Olha, é normal, todo mundo que é atingido por uma decisão que contraria seus interesses, que cria incômodos, né, quer tentar entender, às vezes não entende, ou às vezes não percebe a gravidade, ou o risco está muito distante, não está próximo. Então tudo isso é perfeitamente compreensível e essas pessoas procurarão de diversos mecanismos. Eu recebi ofício de 2 vereadores representando segmentos, recebi manifestos de associações, manifestos de sindicato, particular nas redes sociais, de 10 manifestações das minhas, 7 são de comerciantes, de prestadores de serviços. Isso é perfeitamente compreensível e normal. E é claro que eles estão defendendo os seus interesses e defendendo aquilo que eles acreditam pelas informações que eles têm. A gente tenta esclarecer, tenta passar mais informações, mas compreendemos que nem sempre é possível entender ou concordar com as decisões que são tomadas. Existem 3 problemas aí. O primeiro são os estabelecimentos que não podem estar abertos. Como a quarentena e a decisão de fechar foi tomada pelo governador, a primazia ou quem deve estar à frente para fiscalizar o que não pode funcionar é a Polícia Militar. E isso o governador tem insistido diversas vezes. E nós temos trabalhado em conjunto para que a Guarda apoie quando necessário, quando solicitada, mas o trabalho inicial é da Polícia Militar. O segundo aspecto são os estabelecimentos que podem funcionar plenamente, que pode funcionar em sua vinculada a serviços essenciais. Esses, o abuso, o excesso, a vigilância sanitária é quem deve atuar, porque mesmo tendo liberdade para atuar plenamente, precisa tomar determinadas providências para evitar aglomerações, para evitar a exposição de seus próprios funcionários e para evitar a exposição dos seus clientes. Então a vigilância tem feito esse trabalho permanente, ou por denúncia ou por vistoria nas principais vias. E existem um grupo que poderia funcionar para atividades internas, poderia funcionar para determinadas funções, mas não aberto, mas não recebendo pessoas. Esse é o mais complicado, porque às vezes as pessoas aproveitam essa oportunidade para fazer um maior atendimento. Vou citar um exemplo bem objetivo. As questões do salão de beleza. O governador não proibiu dentro do decreto e
dá para entender que é um serviço de higiene, um serviço complementar de saúde no sentido mais lato, saúde com bem-estar. E em algumas entrevistas o governador entendeu que esse serviço deveria ser prestado a domicílio. O problema é que fiscalizar as condições no atendimento domiciliar e levar para dentro das residências equipamentos, estrutura e estar caminhando de um lado para o outro, expõe, do ponto de vista do cuidado sanitário, muito mais do que o atendimento controlado nos próprios estabelecimentos. Então, houve uma discussão entre as vigilâncias sanitárias dos municípios e os prefeitos, e nós entendemos que é melhor funcionar de porta fechada, funcionar com hora marcada, agendamento, sem espera, sem aglomeração e com a redução do número com a proteção absoluta do número de funcionários. Aí as pessoas veem, olham e acham que a porta está aberta, a porta está funcionando irregularmente. Está funcionando, esperamos que dentro dessas regras, e todos estão sendo orientados pela vigilância. Então, esses uma situação tênue que a gente está acompanhando de perto. Entendeu? É um exemplo, eu acho que é mais desse terceiro grupo. Algumas lojas, por exemplo, que têm sistema de crediário próprio, carnezinho. Se o banco pode trabalhar para receber, a loja também pode, porta meia aberta, receber essas pessoas que querem pagar, que querem quitar suas obrigações, mas não pode vender. Mas ela pode vender a domicílio? Pode. Ela pode vender pela internet, ela pode expor no site e fazer a entrega depois. Isso pode ser feito. Então, a gente tem que tentar preservar o espírito da vedação, mas, ao mesmo tempo, algumas atividades que não podem ser adiadas sob pena de sufocar excessivamente a atividade econômica, está decidindo no dia a dia. Prefeito, ainda falando sobre a questão do coronavírus, a Prefeitura teve uma atitude muito bacana pedindo para que a população colabore, né, com doação aí de alimentos, né? A Prefeitura tem, através do Fundo Social, a identificação das famílias mais carentes do município, e é muito válido, muito bacana que a Prefeitura tome a iniciativa de arrecadar esses alimentos, uma vez que as pessoas nesse tipo de situação ficam desconfiadas, né? Não sabem como que pode doar, para quem pode doar, se a pessoa precisa mesmo, e a Prefeitura, mais do que ninguém, sabe quem é que precisa de verdade. Mas esse pedido de doação, ele foi feito para que as pessoas levem no Educar Mais Centro ou façam transferência via bancária. Eu falo para o senhor conhecendo o nosso ouvinte há mais de 8 anos que eu trabalho aqui na Rádio Mensagem. As pessoas são extremamente generosas, mas preferem doar aí alguns itens dos alimentos que tem em casa, né? Doar um óleo, doar um açúcar, um arroz. A grande dificuldade agora é levar tudo isso até o centro de Jacareí. Não seria o caso da Prefeitura fazer aí algumas carreatas, né? Com os carros oficiais da Prefeitura passando nos bairros para que as pessoas pudessem doar esses itens de alimento? Então, Ana, eu ouvi 2 vezes você fazer esse comentário. Deixa eu explicar qual é a função desse posto. Esse posto é para receber do grande doador, porque há um trabalho a partir desse grupo articulado nas entidades religiosas e entidades assistenciais que já fazem esse trabalho de recolhimento e entrega. Nós estamos complementando esse trabalho. Já há uma rede na sociedade de entidades vinculadas às igrejas, de entidades vinculadas às paróquias, de iniciativas de condomínios, de iniciativas de grupo de jovens, de iniciativa de organizações sociais. Todas as ONGs estão trabalhando, entidades de proteção animal, entidades assistenciais, entidades de cultura. Está todo mundo nessa campanha, carreira de solidariedade. Agora, essa estrutura da sociedade é que tem que ter a primazia e ser privilegiada para a gente socorrer. Está faltando aí? O que vocês precisam mais? E agora, existe o grande doador, supermercados, as empresas, esse pode entregar para a Prefeitura, mas os outros, a gente deu preferência para eu diria que é um universo imenso de pessoas que já fazem esse trabalho normalmente. Por isso que a gente não vai por isso que a gente não entendeu que seja necessário esse
varejo, esse pedido em varejo. É que a solicitação, prefeito, o apelo que foi feito sobretudo nas redes sociais, que tem grande alcance, ela não especifica que é para o grande doador. Então as pessoas entendem, eu pelo menos entendi, que é pessoa física, né? Que ali está um pedido de solicitação, uma conta bancária e um pedido de ajuda e um endereço para levar. Mas em nenhum momento fica claro qual é o perfil do doador que se espera naquele apelo. Sim, não destacamos, porque o apelo serve também para o trabalho que a rede está fazendo. Entendeu? Uhum. Essa rede não só social, mas também religiosa. E o outro problema é credenciar um servidor, ou colocar um servidor para fazer um trabalho que não está inerente ao seu cargo e à sua função. E isso a gente não pode. Eu não posso pegar servidores efetivos e dizer para eles, vocês vão passar recolhendo alimento. Eles não têm essa função. Eles não, e isso não pode legalmente. Entendeu? Além disso, você não tem como fazer um sistema de controle disso. Se você não tiver um posto determinado, e também porque você trabalha a partir da identificação da demanda. Olha, nós temos, nesses primeiros dias de campanha, nós temos uma demanda de 2.000 cestas básicas. Tá? Fazemos a triagem para ver se essas pessoas já foram atendidas por alguma entidade religiosa ou entidade social. Fazemos a triagem para ver se essas pessoas não receberam os benefícios em dinheiro. Porque você sabe que qualquer coisa gratuita, as pessoas vão tentar sua oportunidade. Então, esse trabalho do centro para ser a referência, tinha que ter em algum lugar, mas eu não posso fazer essa arrecadação com servidores efetivos. Nós estamos estimulando essa arrecadação pela rede de solidariedade já existente na cidade, mas o grande, por exemplo, 3 redes de supermercados já nos procuraram, então eles sabem onde entregar. A gente vai procurar as entidades, o que está faltando nas suas cestas? Está faltando arroz, está faltando feijão, está faltando isso? Vamos complementar. A entrega direta da prefeitura vai ser para as pessoas que já são cadastradas nos CRAS, e aí a entrega vai ser via CRAS, isso vai ser organizado. Essa semana deu para arrecadar tanto nas entidades, está faltando isso, quanto que a prefeitura precisa comprar? Vamos comprar a complementação. Então você tem um sistema. O chamariz é só para mostrar para as pessoas que quem quiser, e todo mundo que quiser voluntariamente, a gente está de portas abertas. Mas não há, felizmente, essa necessidade, e acho que a estratégia de arrecadação como as igrejas fazem, como as entidades fazem, muito eficiente. A gente não tem ferramentas para fazer isso via poder público. Bacana. Prefeito, só para encerrar aqui a nossa conversa, infelizmente nosso tempo é curto, eu gostaria que o senhor falasse em relação à atitude, né, a suspensão, na verdade, da Defensoria Pública do processo de reajuste da tarifa do transporte público aqui em Jacareí, né? A solicitação era de R$ 5,50. A Defensoria pediu aí a suspensão do processo até o fim da pandemia do Covid-19. O que o senhor gostaria de falar ou poderia falar em relação a isso? A mesma coisa. Eu acho que a Defensoria está sempre se intrometendo em questões que não são de direito. Parar processo, espera o prefeito decidir, daí se não concordar com a decisão, recorre ou vai para a justiça, mas parar processo por quê? É estudo, é análise, não tem decisão ainda. Para e volta quando, aí volta do zero, e aí? Quem vai ressarcir a empresa? É o poder público? De onde sai? Quer dizer, não tem sentido. Acho que a intervenção do Poder Judiciário deve ser depois do ato praticado, depois para analisar os fundamentos, analisar os efeitos. Parar como se tivesse uma permanente intervenção. Nós estamos parando escolha de conselheiro, está se parando por pedido da Defensoria escolha de conselheiro, está se discutindo se um determinado cidadão, por fazer parte de uma organização e de outra, essas organizações podem fazer parte da discussão do plano diretor, está se discutindo demais. É como se houvesse uma intervenção permanente sobre a administração pública. Isso não nos leva a nada. Para processo, por quê? Qual sentido? Analisa-se as decisões. O povo escolheu um prefeito. O povo não votou nem escolheu defensor público para defender seus interesses globais.
ele trabalha em violação de direitos e processo administrativo andando para que a autoridade responsável tome decisão, não viola direito de ninguém. Prefeito, várias participações chegando aqui dos nossos ouvintes. O Vanderlei e também a nossa ouvinte Fabi dizem o seguinte: muita gente indo nos supermercados para passear, viu, prefeito? Acho que o pessoal está entediado aí, aproveita que os supermercados estão abertos e ficam ali lerdeando mesmo, viu? A Fabi até pede para que a prefeitura observe aí o horário de abertura desses supermercados até as 22 horas. Muita gente realmente passeando nos supermercados. A nossa ouvinte que manda aqui a participação é a Ana, diz o seguinte: prefeito, vai dar a conta de água para quem tem baixa renda. Eu sou baixa renda, recebo R$ 89,00 do Bolsa Família. Minha conta de luz consta que eu sou baixa renda, mas a conta de água não. E agora, eu pago ou não? É a dúvida da Ana, se o senhor poderia respondê-la. Ela tem que procurar o SAI, tá fazendo atendimento para verificar se ela está dentro dos requisitos. Se tiver, será dado isenção, sim. Renda familiar, até 3 salários, comprovada, metragem de até 70 metros quadrados de construção, são os 2 critérios objetivos. A Marlene do Parque Meia Lua, prefeito, ficou na dúvida em relação aos adultos. Ela mora no Parque Meia Lua, eu gostaria de saber se em caso de emergência precisaria ir à Santa Casa. Se ela tiver veículo próprio, sim. Se ela não tiver e for até a UPA do Meia Lua, lá terá transporte para trazê-la até a Santa Casa. Também a Cleusa gostaria de saber em relação à retomada do horário de ônibus Parque Meia Lua para pessoas que precisam chegar ao trabalho, por exemplo, o Atacadão. As pessoas têm que ir a pé do Meia Lua até o Atacadão, né, no horário de 6h20 da manhã. Precisa voltar urgente esse ônibus, nem todos têm dinheiro para Uber. É a Cleusa, ouvinte, pedindo aqui também uma ajuda do senhor nesse sentido. O Atacadão ali na frente, do outro lado? Vamos ver. Sim, mas 6h20 da manhã, né, prefeito? Muito cedo, né? Então ela está pedindo aí uma sensibilidade nesse sentido também, trabalhadora do Atacadão. Nós estamos com 35% do número de usuários normais de uma estrutura que continua sendo a mesma estrutura, uma estrutura de servidores, de funcionários da empresa, uma estrutura... Caiu a despesa de evidente, de óleo diesel e tudo mais, mas a estrutura permanente da empresa continua a mesma, com uma queda de usuários já na faixa de 70%. É uma coisa difícil de ser administrado nesse período. É um serviço essencial que tradicionalmente sempre foi financiado só com a tarifa e já tínhamos problemas sérios no país inteiro. E agora, nesse período de isolamento, você tem problemas ainda mais agravados. Prefeito, eu vou fazer aqui uma passada nas perguntas, né, para o senhor tomar conhecimento. O José Antônio está pedindo aí que seja colocada sinalização no Parque Santo Antônio, né, em relação ao trabalho que foi feito lá, né, de asfalto, mas a situação está realmente delicadíssima, os motoqueiros estão abusando demais, o pessoal que faz entrega, não tem nenhum tipo de sinalização no Parque Santo Antônio. A Lucimara também pede fiscalização do PROCON em relação ao álcool em gel. O pessoal também está reclamando muito aqui de produtos de item básico, da cesta, itens básicos, que estão aí bem mais caros, viu, prefeito? Precisam de fiscalização também do PROCON nesse sentido. E a última pergunta que eu faço para o senhor, ela vem do presidente do Sincomércio de Jacareí, o seu Fuad Abu Dyer, que mandou o seguinte relato, quase que um desabafo. Ele diz o seguinte: prefeito, abre aspas, quem determina o horário de fechamento e abertura do comércio é o prefeito e não o governador. Peço por gentileza reabrir o comércio para salvar centenas de comerciantes, pequenas empresas que precisam aí desse ofício, né? Precisam dessa urgência no atendimento. Muitas cidades do estado de São Paulo estão fazendo desta forma, com autorização do prefeito, reabrindo os seus comércios. Gostaria de saber o que o senhor tem a dizer, então, para o presidente do sindicato do Sincomércio aqui de Jacareí, que procurou a Rádio Mensagem. Não são muitas cidades, são algumas cidades, e em todas elas já tem inquérito civil de improbidade administrativa contra o prefeito, e todos estão recuando quando o Ministério Público atua. Não sei se o seu Fuad consultou algum advogado,
antes de fazer essa afirmação, mas com certeza se consultou o advogado, atuou em defesa dos interesses dos comerciantes e não deu a orientação correta. Quando a proibição de funcionar decorre de saúde pública, não prevalece a competência para estabelecer horário de funcionamento. A regulação do horário normal de funcionamento do comércio é municipal, mas a matéria de saúde pública, ela é de competência da autoridade que avoca para si, federal ou estadual, o controle de uma epidemia. Se o presidente da República decidir federalizar e assumir por lei a responsabilidade de determinar e não tiver nenhum estado da federação que tenha uma situação de saúde mais grave que outra, ele poderá criar uma regra geral para o país inteiro. Ou ele pode criar regras para regiões. Mas tudo vai depender do cenário local, das características da pandemia, do grau de contágio, do risco, do número de leitos existentes, da capacidade da rede hospitalar. Todas essas questões que definem, não são decisões políticas, são decisões técnicas. Em São Paulo, o governador, por intermédio da Secretaria de Saúde e mais os demais órgãos, decidiu que deve tratar essa questão de forma única no estado inteiro. Ou você questiona isso na justiça, e a justiça anula essa decisão do governador, ou as decisões do governador valem para o estado inteiro. Porque aí a questão não é regular o funcionamento do comércio, é decidir quais são as medidas necessárias para o controle de uma pandemia e para garantir a saúde no território do estado. Nenhuma decisão do prefeito neste campo poderá ser mais restritiva, porque eu posso atuar para fortalecer o fim, a saúde, mas menos restritiva em sentido contrário às medidas de proteção da saúde. Nenhuma decisão de prefeito algum se prevalecerá. 8h mais 57. Prefeito, só posso agradecer aí sua gentileza. Infelizmente, não deu para atender todo mundo, mas o prefeito deu aí uma passada geral nos assuntos mais importantes relacionados à pandemia do coronavírus. Lembrando que o isolamento social vai até o dia 22, então, e o prefeito, assim como outros do estado de São Paulo, todos na verdade, continuam aguardando aí os novos comandos do governador João Dória. Prefeito, muito obrigada. Bom trabalho por aí. Obrigado, bom final de semana. Tem aí um feriado na terça, ponto facultativo na segunda-feira. Serão 4 dias que a gente pode chegar próximo de 60% do isolamento, e com isso a gente diminui também, achata a curva de contaminação, e se Deus quiser nós vamos manter esses números baixos para que a saúde do município não sofra tanto e o emprego, a economia, as vendas voltem o mais rápido possível à sua normalidade. Muito obrigado. 8h57, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. A evangelização na medida certa. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 9h em ponto, é isso mesmo, né? 9h em ponto nessa sexta-feira. Você acompanhou então a entrevista do prefeito Isaías Santana. Lembrando que essa entrevista e outras, todas as entrevistas do Jornal da Mensagem estarão aí no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube na internet. Você curte lá, se inscreve no nosso canal para ter acesso também a todas as informações da Rádio Mensagem. 9h01, a gente continua repercutindo essa questão do coronavírus, e a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos entregou nesta quinta-feira um pedido ao prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, uma carta aberta pedindo flexibilização das regras da quarentena e retomada gradual das atividades econômicas em São José. O documento foi entregue pela presidente da Associação Comercial de São José dos Campos, Eliane Maia, que conversou com a Rádio Mensagem.
Bom dia, Ana, Donizete, da Rádio Mensagem. Eu agradeço o espaço que vocês sempre abrem para que a Associação Comercial Industrial de São José dos Campos possa falar dos seus projetos, das parcerias. E eu estive ontem com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Fui muito bem recebida por ele. Entreguei a ele um ofício solicitando, sugerindo a flexibilização da abertura das empresas de comércio, serviço, indústria, a serem analisadas pela Prefeitura. Nós sugerimos, nesse primeiro momento, a abertura gradual das empresas de baixa aglomeração e a Prefeitura, então, analisando o grau de risco de cada tipo de empresa. Então, nesse primeiro momento, eu abriria dia 22, pela nossa sugestão, as empresas de baixo risco, 3 vezes por semana, 6 horas por dia e assim sucessivamente. A Prefeitura, então, analisaria a questão de como será feita essa flexibilização, de acordo com todo o controle que a Vigilância Sanitária tem feito, a Vigilância Epidemiológica de São José tem tido controle muito bom. Então, nós temos informações que nos nossos hospitais tem vagas, as UTIs também. Então, o motivo é esse que nós estamos pedindo, essa flexibilização. E assim, então, entra com uma campanha forte para todo o comércio, realmente colocando a importância de cada empresa que tiver autorização para abrir, cuidar dos seus colaboradores, ter a questão da utilização obrigatória das máscaras, álcool gel, entre outras ações. Então, eu espero. Nós fomos recebidos de uma maneira muito boa, conversamos um pouco sobre a questão econômica da nossa cidade, política de economia pela qual temos passado, e então eu espero que na próxima semana tenhamos boas notícias. E assim que tivermos alguma notícia nesse sentido também entraremos em contato com vocês. Desde já agradeço e parabenizo vocês pelo excelente programa. Um abraço, tchau. 9 horas mais 3 minutos, tá aí então, né? A gente teve hoje a participação de 2 representantes dos comerciantes aqui de Jacareí. O representante do Sincomércio de Jacareí, o seu Fuad Abu, que fez aí uma pergunta diretamente ao prefeito, um apelo, na verdade, pedindo a reabertura do comércio, e em São José dos Campos, uma carta aberta que foi entregue ao prefeito Felício Ramute pedindo a flexibilização também da questão do comércio, né, e de outras frentes de trabalho na cidade. Claro que a partir de semana que vem a gente vai repercutir tudo isso aqui no Jornal da Mensagem. 9 horas mais 4 minutos. Esporte. E de volta, João Bosco trazendo pra gente as informações do esporte. Fala, Bosco, meu querido. Olá, amigos do Jornal da Mensagem. Vamos a mais algumas notícias do esporte. Nesta quarta-feira, o diretor financeiro do clube, Elias Abarello, estamos falando do São Paulo, esfriou a possibilidade de negociação com o Cavani, atualmente no PSG da França. Segundo o dirigente do São Paulo, a situação financeira do clube não é boa, pois fechou o balanço de 2019 com 156 milhões de déficit. E essa situação impede novas contratações grandes, como a de Daniel Alves e Alexandre Pato. Envolvido em campanhas para ajudar no combate do coronavírus, o Flamengo fechou parceria com o Laboratório Brasileiro de Biologia para licenciar sua marca em produtos de álcool gel. No acordo, o clube destinará mais de 200 mil unidades às comunidades carentes do Rio de Janeiro. Todos os funcionários e atletas do Flamengo também receberão uma unidade do produto, o qual é um dos aliados da prevenção do Covid-19. Ao invés da empresa pagar os royalties ao clube em dinheiro, o pagamento será em produtos entregues para o Flamengo, destinados à doação. Serão distribuídos em comunidades do estado do Rio de Janeiro mais de 200 mil embalagens de álcool gel dos tamanhos de 65 ml e 500 ml nos próximos meses. Com isso, o Flamengo poderá reforçar ainda mais o trabalho que tem feito junto às comunidades carentes do Rio. As primeiras entregas acontecem nesta sexta-feira. Em meio ao combate da pandemia de Covid-19, o volante Elias, com passagem por Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro, coordenou a entrega de mais de 7,5 toneladas de alimentos em seu projeto social situado no Parque Novo Mundo, Vila Maria, em São Paulo.
Lionel Messi, o Pepe Guardiola já doaram pelo menos 1 milhão de euros, 5,7 milhões de reais, cada para políticas de combate à pandemia do novo coronavírus. Cristiano Ronaldo gastou ainda mais, cerca de 4 milhões de euros, 22,8 milhões de reais, para melhor equipar hospitais portugueses que estão tratando de infectados pela doença. Essas são as notícias de esporte para o Jornal da Mensagem. Nós voltaremos na programação normal da emissora. Até lá. Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. Bacana, né? O pessoal do esporte aí sempre trazendo informações com esse novo olhar, né? Mesmo em meio a toda essa situação, coisas positivas, né? Informações pitorescas, né? Curiosas. E a gente sempre vai cavando aqui o que tem de melhor no mundo para trazer informação para você também. 9h mais 7 e é com uma informação muito boa que a gente encerra o Jornal da Mensagem. Conversando com meu amigo Valdir Capuzzi, ele enviou para mim um áudio fazendo um pedido muito especial para todo mundo que acompanha a Rádio Mensagem, para os nossos idosos, nossos velhinhos que estão aí nos asilos, principalmente de Jacareí. Essas pessoas tinham eventualmente aí a visita dos seus parentes e agora estão completamente isoladas, contando apenas aí com a presença dos seus cuidadores, dos funcionários dessas casas. E aí, pensando nisso, o Valdir então faz um apelo para todo mundo que está ouvindo a Rádio Mensagem, para que enviem cartas para essas pessoas, né, para que elas se sintam menos sozinhas. O Valdir conversa agora com a gente e explica direitinho como é que isso pode ser feito. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem, o Grupo Vô na Vó está fazendo uma campanha para que os internados em asilos da cidade recebam uma carta de carinho, de conforto, de esperança nesse período bravo da pandemia. Eles estão sem visitas, inclusive dos familiares, quanto mais involuntários, devido à situação de risco que estão expostos. Então, se você quiser participar mandando uma carta para qualquer um dos idosos lá abrigados, mande mensagem pelos telefones 98142-8483 ou então 98113-6851. Nós retornaremos dando o nome de uma pessoa que está abrigada e o asilo em qual se encontra. A carta pode ser deixada no estúdio da Rádio Mensagem ou no próprio endereço do asilo, sendo entregue pessoalmente ou pelo correio. Passaremos detalhes da mensagem a ser enviada a vocês. Quem puder participar e fazer esse ato de carinho será bem visto por todos nós. Agradecemos a participação. Valeu. O Valdir, então, mandando o seu recadinho, né? Você viu aí que tem várias formas de ajudar. Pode procurar a Rádio Mensagem também, né? Gosta de escrever, gostaria de mandar um recadinho. Só fazer um contato aqui com a Rádio Mensagem que a gente já passa orientação também. Queria mandar um abraço para todo mundo que participou hoje, né? Pedir desculpas aí, porque são muitas e muitas dúvidas. A gente tentou aí solucionar essas dúvidas, as mais relevantes, sobretudo, né? E aí a gente vai trazendo aqui as informações para os nossos ouvintes ao longo da programação e também dos próximos dias, né? Lembrando que na segunda-feira nós teremos aqui o Donizete Eugênio ao vivo no Jornal da Mensagem, atualizando todas essas informações para você que nos acompanha todos os dias. Você fica agora então com o Padre Marcelo Rossi. Uma boa sexta-feira, respire fundo aí, né? Vamos seguir em frente, né, minha gente? Com esperança, com fé, com foco nas coisas boas. Sempre lembrar que existe um amanhã, por mais nebuloso que ele seja. Enfrentar a realidade é a melhor opção neste momento, ouvir as pessoas que têm conhecimento técnico e não se deixar levar, né, por notícias falsas ou situações aí que possam criar alarde, né? Você tem aqui a Rádio Mensagem, sabe que pode contar com a Rádio Mensagem. A Rádio Mensagem sempre vai trazer para você o que é verdade nessa situação aí de pandemia. Você conta então com o nosso compromisso, sobretudo neste momento difícil que nós estamos vivendo. Um grande abraço para todo mundo, bom final de semana e na segunda-feira estaremos juntos ao vivo com Donizete Eugênio no estúdio e eu em casa, e a gente segue aqui tocando o barco e trazendo as informações para todo mundo. Um grande abraço e até lá! Você acompanhou o Jornal da Mensagem.